Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre o meio-campo do Atlético. Eu acho que nos últimos dias a gente vem batendo muito na tecla do meio-campo, né? Sobre a possibilidade de entrada do Patrick no lugar do Filipinho, enfim, sobre até um ponto de crítica de um meio-campo esvaziado, mas se tem algum momento que o meio-campo do Atlético funciona, algum momento que o meio-campo do Atlético é muito mais consciente, é quando essa bola passa por Bruno Zapelli. Eu até estava revendo mais uma vez o jogo contra o Novo Horizontino para tentar trazer as melhores análises, as melhores ideias de jogo aqui para vocês. E a concepção que eu tive foi, cara, o Zapelli faz tudo nesse setor. O Zapelli é o cara que consegue fazer uma transição mais qualificada quando ele baixa para buscar essa bola nos pés dos volantes e fazer essa jogada acontecer no nosso campo ofensivo. E adivinha, foi assim que saiu o gol do Atlético. O que mostra também essa importância em muitos momentos do Bruno Zapelli de forma um pouco mais silenciosa. A importância do Bruno Zapelli às vezes não é no gol, não é na assistência, mas é no mecanismo que funciona a partir do refino técnico que ele toca. E o Bruno Zapelli é o cara do ritmo, é o cara de distribuição de bola, é o cara que vai pegar essa bola e vai tentar fazer esse Atlético ser minimamente coerente. Vai fazer esse Atlético ser minimamente condizente com os desafios que tem ali, que é ter a bola, que é tentar ser protagonista. O grande ponto é que aí eu acho que é o grande ponto de sacanagem que existe em relação ao Bruno Zapelli. Você tem um jogador que é o líder de chances criadas do Atlético ao longo de toda a temporada. Você tem um jogador que é um dos que mais deu assistência. Você tem um jogador que, naturalmente faz o seu meio-campo funcionar pra caramba. É um jogador que dá mais uma cara de meio-campo ali pro setor. E o que você faz com esse jogador? Você deixa ele sozinho. E eu vou te dizer, enquanto o Atlético deixar o Bruno Zapelli sozinho no setor, a gente vai estar falando de um Atlético que não vai conseguir ser bem sucedido na temporada. A gente vai estar falando de um Atlético que vai falhar na temporada. Eu dou total valor ao fato da gente se dar muito bem atacando pelos lados. Quando o Barbieri chega, a gente fala sobre o protagonismo que naturalmente os trabalhos do técnico Maurício Barbieri dão aos pontas, né? No Bragantino, no Flamengo, que foram os trabalhos de maior destaque dele. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Trazer protagonismo aos pontas, o próprio Bruno Zapelli pode trazer. O Bruno Zapelli, inclusive, é a principal... o principal caminho, a principal ponte pra gente encontrar esses pontas num contra um. Se você for ver a quantidade de chances criadas exatamente por essa dinâmica do Zapelli de ter esse passe, de botar o ponta num contra um, de botar o ponta em momento de construção ali, você vai encontrar tantas e tantas e tantas e tantas cenários ali que o Bruno Zapelli conseguiu fazer. Só que você tem um meio campo que, assim, eu acho que já existe uma Zapelli dependência. Eu acho que já existe um cenário que até pela capacidade técnica do Bruno Zapelli, a gente já tem ele ali como nosso principal jogador. Mas você não pode deixar o cara sozinho. Eu não sei se é sacanagem no sentido de deixar ele extremamente sozinho, sem ninguém pra dialogar, e a gente sabe que o forte do Zapelli é o passe. Ou se é sacanagem acreditar tanto no Zapelli achando que ele vai dar conta de fazer o meio campo funcionar simplesmente pelo talento dele. Não é à toa que a gente pede Zapelli e João Cruz desde antes de começar a temporada. Pra você ter o meia principal e um cara te auxiliando ali. Que foi os momentos que o Atlético acho que mais rendeu foi quando o Zapelli tinha companhia. Em algum momento com o Vitor Bueno, em outro momento com outros jogadores ali, mas que faziam essa responsabilidade criativa não necessariamente ser dividida, mas ser acompanhada. Porque você acaba ficando um time muito previsível. Ah, beleza, vai marcar o Zapelli? Vai acabar anulando ele ali, é o natural. Só que se você traz companhia, você tem que marcar o Zapelli, mas você já divide a atenção do outro jogador, enfim.
Você cria mecanismos ali pra o Bruno Zapelli até ter mais liberdade pra que ele possa desequilibrar. Eu vi, vou voltar a repetir, que eu vi novamente o jogo contra o Novo Horizontino, quantas e quantas vezes a bola chegava no campo de ataque no pé do Zapelli, os pontos marcados, centroavante marcado. Então ele acabava tendo que forçar uma bola. Isso causa um desgaste muito grande do torcedor, vendo o Zapelli, pô, esse cara tá forçando, tá forçando, tá forçando, tá forçando, tá forçando, e cadê o funcionamento desse setor acontecendo da melhor maneira possível? A gente não tinha um funcionamento. A gente tinha simplesmente uma tentativa de jogada individual que não necessariamente ia dar uma resposta. Então, quando eu falo do Bruno Zapelli, eu suplico ao Barbieri. Alguém traz uma companhia para esse rapaz. Eu não necessariamente é o meio-campista. Eu acho que, por exemplo, a entrada do Patrick vai fazer com que o Bruno Zapelli tenha mais companhia ali ao natural. Vai fazer. Acho que a entrada do Patrick vai dar um pouquinho mais de dinamismo ali, vai dar um equilíbrio maior entre esse jogo com bola e entre esse jogo sem bola. Não tenho dúvida quanto a isso. Patrick acho que é um cara que transita melhor entre as fases do jogo a partir do momento que o Atlético vai enfrentar um time que não vai ter tanta bola, vai enfrentar um time que vai ter um cuidado muito maior. Não vejo o Brusque se expondo contra a gente. Mas acho que os pontos podem se aproximar mais. Por exemplo, eu acho que o Barbieri ele subutiliza muito o Velasco e o Zapelli. A gente fala isso quase em todos os vídeos. O momento que o Atlético conseguiu ser mais eficiente, mais criativo, mais, assim, incisivo na temporada no ponto de criar muita chance, ter muito volume ofensivo, foi com o Zapelli e o Velasco se aproximando. Só que a impressão que dá é que cada vez os dois ficam mais distantes. A impressão que dá é que cada vez os dois ficam mais, assim, incapazes de dialogar. Então não adianta você ter um dos melhores meias do futebol brasileiro, pelo menos no número de chances criadas, e acho que o Zapelli ele pode se orgulhar nesse sentido de ser esse jogador, se você não vai ter uma companhia ali pra ele. O Atlético precisa melhorar muito, e o Atlético precisa melhorar muito rápido. Tem muito ponto pra corrigir nesse Atlético. Tem muito ponto pra gente fazer esse Atlético ser minimamente aceitável. E não ter lapsos. O Atlético do técnico Maurício Barbieri tá virando um time de lapsos. O Atlético do Maurício Barbieri tá virando um time de, sabe, de pequenos momentos. O Atlético, volto a dizer, é um time, ou deveria ser um time protagonista. Enquanto for um time de lapsos, a gente vai trazendo pontos de melhora aqui sempre. E assim, volto a dizer, uma semana de trabalho. Uma semana de trabalho, ele precisa ter melhorado algo nesse sentido pra fazer com que o Atlético se sinta mais confortável dentro de campo, tenha mais fluidez. Porque hoje, vou ser bem sério com vocês, a fluidez é muitíssimo pequena. Muitíssimo pequena. Ainda mais quando você tem seu jogador quase que isolado. Os times que tem que, pô, pensar em tirar o Zapelli do jogo. Não o Zapelli tem que... Não o Atlético tem que pensar em isolar o Zapelli. Isso aí é loucura.